O Estatuto do Timão finalmente vai mudar. O que os conselheiros decidiram a portas fechadas lá no Parque São Jorge? Será que a voz do bando de loucos finalmente vai ser ouvida? Ou é, sei lá, mais do mesmo? E a Gaviões, hein? Marcou presença, tudo agora no Corinthians News. Salve, bando de loucos! Aqui é a Corinthians na veia, com paixão e com análise. Antes da gente mergulhar fundo nessa notícia, já chega esmagando o like, se inscreve agora para fortalecer o canal e, claro, não perder nada do nosso Coringão. Bom, vamos lá. O assunto de hoje é quente, é bastidor puro. A gente está falando da reforma do Estatuto do Corinthians. Um negócio que parece chato, burocrático, mas que, na real, define o futuro do time. Exatamente. O ponto de partida aqui, o fato concreto, é que o Conselho Deliberativo do clube encerrou o ciclo de discussões. Teve uma última reunião agora, dia 9 de fevereiro, segunda-feira, lá no Parque São Jorge. Só para conselheiro, né? Porta fechada. Sim, cerca de 70 conselheiros participando. Foi o ponto final de uma fase de muito debate, muita conversa, que já vinha se arrastando. E aí já tem um detalhe que, para mim, muda tudo. As fontes destacam isso, eu acho fundamental. Do lado de fora, tinha gente da Gaviões da Fiel. 5 integrantes. E não estavam lá para protestar, para fazer barulho. A informação é que estavam monitorando. Monitorando. Olha o peso dessa palavra. É um peso simbólico gigantesco. Quer dizer, não é mais só uma decisão interna, né? Tem uma força externa ali, de olho, mandando um recado bem claro. Um recado de que a Fiel está atenta. E tá impaciente, né? Com o jeito que as coisas vêm sendo feitas. Totalmente. E qual foi o resultado prático dessa reunião, então? O que ficou decidido? Ficou decidido um cronograma. O texto final do novo estatuto, com todas as mudanças, vai ser apresentado para o público logo depois do Carnaval. Então a gente vai poder ver o que está escrito. A promessa é essa. E a partir daí o processo acelera, a votação está prevista para março. E vai ser em 2 etapas, né? Primeiro, o Conselho Deliberativo vota. Se eles aprovarem... E a bola vai para os sócios, numa Assembleia Geral. Exato. Aí os sócios batem o martelo final. Certo. Vamos traduzir isso pro torcedor que está mais preocupado com o time em campo. Porque a palavra estatuto soa longe, né? Soa burocrático. Mas a melhor analogia é pensar no estatuto como a constituição do clube. É simples assim. A Constituição do Corinthians. Gostei. É isso. É o documento que diz como o presidente é eleito, quanto tempo ele fica no cargo, se pode ter reeleição. Como o dinheiro pode ser gasto, quem fiscaliza, tudo. Tudo. Quem pode vetar a venda de um jogador, quem aprova um patrocínio gigante. Mudar o estatuto é, na prática, redesenhar todo o mapa do poder dentro do Corinthians. Ou seja, não é uma discussão sobre contratar o técnico A ou o jogador B. Não. É sobre criar o sistema que vai decidir quem vai ter o poder para fazer essas contratações e como essa pessoa vai ser cobrada depois. É a raiz, né? É a raiz de quase todos os problemas crônicos. A dívida, o planejamento que muda toda hora, tudo começa aí, na política do clube. E falando em política, as fontes citam uma declaração do presidente do conselho, o Romeu Thoma Júnior, que para mim entrega o jogo. É bem reveladora, né? Ele descreveu o trabalho todo como cansativo e desgastante. Cansativo e desgastante, ele não usou essas palavras à toa. De jeito nenhum. Isso aí é um sinal claro de que teve muita briga, muito atrito, sabe? Interesses batendo de frente, não foi um acordo fácil, um consenso tranquilo. E o mais interessante é o que ele fala depois. Ele diz que as vozes externas ao Parque São Jorge são muito importantes. Por um lado, parece bom, né? Um reconhecimento da pressão, da torcida, da imprensa. Mas por outro, sei lá, pode ser só discurso, né? Pode ser só um discurso para acalmar os ânimos, claro. A grande dúvida é, essas vozes de fora foram de fato ouvidas e incorporadas no texto ou foram só um ruído de fundo? Pois é. O que é fascinante é que essa fala dele, querendo ou não, é uma admissão pública de que aquele modelo antigo da bolha do Parque São Jorge, onde só eles decidiam tudo, não se sustenta mais. Mas o histórico recente do clube nos obriga a ter um pé atrás, né? Com certeza. E as fontes lembram de um ponto crucial. Essa mesma votação da reforma, ela já estava marcada para acontecer antes, em novembro de 2025. E foi adiada. Por quê? Por falta de apoio. Simples assim. O texto que apresentaram na época não conseguiu os votos necessários.
O que isso mostra? Que não tinha acordo. Que era uma guerra política com cada grupo defendendo o seu. Exato. Uma divisão profunda. Nenhum lado tinha força para impor a sua vontade. E aí a máquina toda parou. Então, quando o Tuma diz agora que a discussão está madura, a pergunta que fica é: o que mudou? O que amadureceu de 2025 para cá? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque essa maturidade pode significar duas coisas bem diferentes. Certo. Vamos analisar os dois cenários. Qual seria o cenário otimista? O cenário otimista, o mundo ideal, é que depois do fracasso da primeira vez, os grupos políticos sentaram, negociaram de verdade, cederam em alguns pontos pelo bem do Corinthians. Nesse caso, a maturidade seria um consenso. Eles teriam construído um texto que realmente moderniza o clube. Tipo o quê? O que teria nesse estatuto ideal? Teria cláusulas para profissionalizar a gestão de verdade. Exigia um CEO de mercado, por exemplo. Limites mais duros para a reeleição, para não deixar os mesmos grupos se perpetuarem no poder. E mais fiscalização, né? Fundamental. Um conselho fiscal com mais poder, mais independência. Seria uma reforma pensada para o Corinthians e não para os corintianos que estão no poder no momento. Certo, essa é a versão que a gente, como torcedor, sonha. Mas, conhecendo o futebol brasileiro, a gente tem que ser cético. Temos que ser. A minha intuição diz que essa maturidade pode ser só um jeito bonito de dizer que um dos grupos finalmente conseguiu os votos para passar o que queria. Tô sendo pessimista demais? Não, de forma alguma. É uma análise super realista. Nesse segundo cenário, o cético, a maturidade seria só um eufemismo para a vitória de um grupo político sobre os outros. E aí a reforma seria só uma maquiagem. Exato. Uma mudança para inglês ver. O texto novo poderia vir cheio de armadilhas, sabe? Mudanças na regra da eleição que favorecem quem já está lá, brechas para continuar fazendo dívida. Uma impressão de progresso, mas mantendo a mesma estrutura de poder de sempre. Exatamente isso. Por isso que o momento da verdade vai ser quando esse texto sair. A gente vai precisar ler com uma lupa. Não adianta só comemorar que o estatuto mudou, a gente tem que saber o que mudou, né? O sócio-torcedor, que é quem põe dinheiro no clube, vai ter direito a voto para presidente? Vai ter punição para dirigente que afunda o clube em dívida? Detalhes que parecem pequenos, mas são tudo. E que têm um impacto direto, brutal no que a gente vê em campo no domingo. Com certeza. Um estatuto moderno que força uma gestão profissional, leva decisões baseadas em dados, em planejamento. Você contrata executivos, gente do mercado. Enquanto o estatuto antigo, engessado, ele mantém o amadorismo. Perpetua. Permite que o presidente faça uma contratação populista, caríssima, só para agradar a torcida, sabendo que a conta vai ficar para o próximo. É o ciclo vicioso que a gente está cansado de ver. É isso. A governança de um clube é como se fosse o sistema operacional de um celular. Boa analogia. Se o sistema é velho, cheio de vírus, não adianta você baixar os melhores aplicativos, que seriam jogadores caros. O celular vai travar, vai dar erro. Vai ser lento. A reforma do estatuto é a chance de atualizar esse sistema operacional. Se for bem feita, destrava o potencial do clube. Se for mal feita, é só mudar o papel de parede do mesmo sistema todo bugado. Entendi, mas mesmo com um sistema novo, se o usuário for ruim, ele ainda pode fazer um estrago, né? Um estatuto, por mais bem escrito que seja, consegue mesmo segurar um presidente populista que tem apoio político? Excelente ponto. O estatuto não é uma barreira mágica, mas ele cria o que a gente chama de freios e contrapesos. A proteção não está numa cláusula só, mas na interação entre várias delas. Como assim? Por exemplo, um estatuto forte pode exigir que um empréstimo gigante precisa da assinatura do presidente e da aprovação de um comitê financeiro independente. Ah, entendi. Tira o poder de decisão de uma pessoa só. Exatamente. Dilui o poder. Força a transparência. O presidente não pode mais decidir sozinho no escuro. Ele precisa convencer outras pessoas, justificar, e o nome dele fica ligado àquela decisão que foi fiscalizada. O custo político de uma decisão ruim aumenta muito. O risco pessoal dele também. Também. Um estatuto moderno pode prever punição como inelegibilidade ou até responsabilidade pessoal pela dívida. A má intenção ainda pode existir, mas executá-la se torna muito mais difícil e arriscado.
Então, Fiel, o resumo da ópera é o seguinte: a bola da vez nos bastidores é essa reforma. A promessa é de modernização, mas a gente sabe como as coisas funcionam. A esperança e a desconfiança andam juntas nesse momento. O trabalho de todo mundo que se importa com o clube é esperar o texto sair e analisar ponto por ponto. Exato. Para ver se é uma mudança de verdade ou só maquiagem. Agora eu quero saber da Fiel. Se você pudesse mudar uma coisa no Estatuto do Corinthians, uma só, o que seria? Voto direto para o sócio-torcedor, limite de reeleição? Deixa sua opinião aqui nos comentários que a gente quer ler tudo. Valeu, Fiel, tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Vai, Corinthians!